Olá, meus queridos, graça e paz. Eu sou a pastora Cláudia, da Igreja Novo Tempo aqui em Duque de Caxias, e hoje eu vou estar compartilhando com você nesse vídeo uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra onde vai trazer uma certeza a quem você tem que ir, a quem você tem que buscar, a quem você tem que procurar, para que as soluções, para que você possa encontrar resposta naquilo que você tanto deseja. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, fala desse jeito. Eu vou ler para vocês 3 versículos. Fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa, antes mesmo de o pedirem. Amém? Essa passagem aqui, e logo depois vem vocês orem assim, vem a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Mas o que eu quero trazer para você hoje é que muitas das vezes nós ficamos, querendo resolver as coisas, buscando ideias, aflitos, por muitas das vezes ter situações complicadas. E nós temos uma resposta, nós temos algo tão simples de fazer, mas a gente sempre vai querendo um caminho mais difícil, não é verdade? Esse algo simples é entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o Pai. E a Bíblia aqui fala, a Escritura aqui está dizendo que o seu Pai, que Ele conhece, sabe, mesmo antes de nós abrirmos a boca para pedir, Ele já sabe o que nós precisamos. Então, por que, ao invés de nós fazermos aquilo que, pelo menos aos meus olhos aqui, parece ser muito simples, eu chegar no meu quarto, fechar a porta e falar com Deus. E com certeza Deus já está esperando que eu faça isso, que eu tome essa atitude. Mas ao invés de tomarmos essa atitude, nós vamos fazer o quê? Procurar o que é mais difícil. Primeiro a gente tenta resolver as coisas com nossos próprios braços, Esquecemos que temos o quê? Um pai que nos ama e que quer cuidar de nós. E quando eu leio essa passagem, eu entendo que, independente do que possa acontecer, independente do que das dificuldades, eu tenho um pai que me ama. E um pai que está esperando eu tomar uma atitude. E qual é a atitude? Entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com ele. Então, se você hoje se encontra aflita, nervosa, com algum problema sério, que você não sabe como resolver, o conselho que eu tenho para você, a palavra de Deus que eu tenho para a sua vida hoje é essa. Entra no seu quarto, fecha a porta, cria um ambiente de intimidade com Deus, cria um ambiente de intimidade com seu pai, que quer ouvir você falar. E nós que somos filhos, isso deveria ser uma prática, algo normal, de sempre, em qualquer situação do dia, mesmo se o dia está tudo lindo, de entrar no quarto e orar e falar com meu pai. Porque não dá um passo assim antes de buscarmos conselhos do nosso pai. Porque ele sempre vai ter algo de bom para as nossas vidas. Ele vai nos direcionar a algo tranquilo. E ainda que nós venhamos ter o dia mal, passando com orientação do nosso pai, nós vamos ter o quê? Paz. Pode estar tendo um furacão à nossa volta, mas haverá paz no nosso coração. O Senhor nos dará discernimento como passar pela situação ruim, nos dará força. Quando é uma situação de luta, nos dará força. Então, porque muitas das vezes o que nós buscamos é tentar resolver com o meu entendimento, com a minha força, ao invés de fazermos aquilo que é simples, sim. Entrar no nosso quarto para falar com o nosso Pai querido, nosso Abba Pai. Então, a palavra de Deus que eu tenho para a sua vida hoje é essa. Entra no teu quarto, tranca a porta e vai falar com seu pai. E o Senhor, e nessa passagem fala
que não é para que eu e você venhamos orar como repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos, né? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Entende que Deus, nosso pai, ele sabe do que eu e você precisamos antes mesmo de pedir. Então, por que que nós não vamos lá falar com ele, não vamos pedir ao Senhor? Por que que ficamos lutando, passa um dia, outro dia, tentando resolver as coisas de um jeito ou de outro e não conseguimos resolver? Essa é a palavra para a tua vida hoje. Entra no teu quarto, tranque a porta, vá falar com o seu pai. Crie um ambiente de intimidade. Intimidade é o quê? É aquilo que a gente... Não é com todo mundo que a gente consegue conversar, não é verdade? A gente sempre busca alguém que é íntimo, né? Mas nem sempre esse alguém que é íntimo vai poder nos ajudar. Agora, o nosso pai querido, né? Ele sim, ele vai poder nos ajudar. Ele pode até não te responder naquele dia, ele pode até não te mostrar a solução naquele dia, mas o ambiente de paz que vai ter no seu coração, de certeza que o teu pai ouviu a tua oração e que ele está contigo, faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Os nossos olhos estão vendo só o furacão, né? A agitação. Mas o meu interior, a paz. A paz, por quê? Porque eu sei, eu tenho a certeza que o meu pai está junto comigo e que o meu pai vai ter solução e vai resolver, né? E que o meu pai vai entregar nas minhas mãos a vitória dessa situação que eu posso estar passando. Tempos difíceis, todos nós vivemos, dia mal também. Mas eu falo para você, viver tempos difíceis, dia mal, sem a presença do pai para nos orientar é muito difícil. Então é melhor, antes de qualquer coisa, ir buscar esse pai. Buscar a orientação de como eu tenho que andar, como eu tenho que viver, pedir para me dar discernimento, me orientar. E aí nós vamos passar sim, mas com uma paz no coração e com alegria também. Isso não vai acabar. A alegria do Senhor está sobre as nossas vidas. Amém? Essa é a palavra. Não faça como os pagãos que repete. Deus já sabe do que nós precisamos. Eu sei que muitas das vezes para algumas pessoas chamar Deus de pai ou se relacionar com Deus como pai é difícil, porque às vezes não teve um pai presente aqui na terra. Não teve um pai que conversasse. E aí, tratar Deus como pai, muitas das vezes fica difícil para essa pessoa. Às vezes carrega uma mágoa de algo que o seu pai fez, carrega aquilo ali no seu coração, que também se cria uma barreira para chamar Deus de pai. Porque a figura de pai que está na mente dessa pessoa é aquela figura ruim, é aquela figura que foi maus trato, né? E fica carregando aquilo ali. Mas hoje, eu quero te falar uma coisa. Como tem uma passagem da Bíblia que Deus fala, ainda que a mãe venha se esquecer de nós, contudo o Senhor jamais se esquecerá. Então, ainda que o pai venha falhar conosco, o Senhor, ele não falha. O Senhor, ele está sempre presente nas nossas vidas. Ele quer cuidar de nós porque ele nos ama. Então, nós que somos filhos, precisamos ter essa postura, se ver como filho e entrar na presença do Pai, e buscar o Pai, e falar com o Pai, e se abrir para o Pai. E entender que o Pai, esse Pai, faz toda a diferença na nossa vida. Não é o pai terreno que tem falhas, como nós temos também, né? Que comete erro, como nós cometemos também. Mas Deus, nosso Pai, nosso Abba Pai, esse não comete erros. Esse sabe o tempo para todas as coisas na nossa vida. Esse sabe nos levantar, fazer os nossos olhos, fazer com que nós venhamos enxergar a solução, nos dá discernimento, nos amadurece. Até em tempos difíceis, em lutas, está ali nos fortalecendo. Nós sentimos esse amor, permanecermos firmes, porque sabemos que Ele é o nosso socorro bem presente. Então,
Se posicione. Faça como Mateus 6 está nos ensinando. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com o teu pai. Que o teu pai em secreto ouvirá, em secreto ele te recompensará. Essa é a palavra para a sua vida, meu querido. Para a minha vida também, porque eu tenho muito que aprender também. Essa é a palavra para as nossas vidas. Aquilo que parece tão difícil, não é. Entrar no quarto. E aí o quarto, né? Aqui a gente está falando do quarto. Mas aquele lugar que você sabe que outra pessoa não vai te atrapalhar. Que você sabe que pode fazer um ambiente de intimidade com o seu pai. Um lugar onde você pode rasgar seu coração, onde você pode chorar, onde você pode falar tudo. E outra coisa que eu quero te aconselhar é: não fique querendo fazer uma oração, né? Ó Deus, grandioso Deus, tu que estás aí no céu. Não é disso, não é desse tratamento que Deus está querendo falar com você. Mas é Deus quer uma intimidade, algo verdadeiro, um relacionamento verdadeiro. Então é rasgar o coração, sim, é falar: meu pai, eu hoje estou assim, meu pai, hoje eu estou com raiva, é falar a verdade, sabe? É ser transparente diante do Senhor. Porque pro homem fora, né, para as pessoas, a gente consegue até disfarçar. Né? Se você não está feliz, você dá um sorrisinho, ainda consegue disfarçar. Mas para Deus não dá para disfarçar. Porque Deus ele enxerga o nosso interior. Ele sabe como nós nos encontramos. Então, quando você entrar no seu quarto, fechar a porta para falar com o seu pai, rasga o seu coração, seja sincero, fala com ele: hoje eu pequei porque eu tive esse pensamento não é meu, Senhor, não quero pensar mais desse jeito, hoje eu pequei porque eu tratei mal alguém, hoje eu pequei porque eu agi assim. Fala a verdade. Não fica tentando negociar palavras. Eu vou falar isso aqui porque eu não sei. Não, com Deus nós temos que ser transparentes. E Deus, ele age nas nossas vidas. Creia nisso. Seja sincero, seja transparente com o Senhor. Eu tenho inveja de fulano. Fala que tu tem a tal da inveja. Não esconde. Eu desejei mal. Fala isso também. Não esconde. Seja fiel com Deus. E para que eu e você possamos dar fruto do Espírito aqui nessa terra, nós precisamos ser um espelho transparente diante do Senhor e buscar ajuda para que a nossa carne seja mortificada, exercer o fruto do Espírito. E às vezes temos sentimentos, carregamos sentimentos ruins há tanto tempo, que a gente está enxergando que isso não está nos fazendo bem, mas a gente não consegue desfazer. É mágoa, é rancor, é tudo. Porque o meu pai fez algo, e eu carrego isso há 30 anos. Coloca diante do Senhor essa situação. Eu lembro que eu tinha uma mágoa do meu pai. Algo que meu pai uma vez falou e eu fiquei muito triste, muito mesmo. E durante um tempo eu fiquei carregando aquilo ali, né? Sempre amei, sempre honrei meu pai. Mesmo triste com aquela palavra, eu sempre amei meu pai. Eu sempre honrei meu pai também. Mas vira e mexe aquele negócio vinha, aquela lembrança vinha. E Deus tem os meios dele, né? Trabalhar na nossa vida. E eu não ia falar, mas Deus sabia do que eu precisava ser tratada nessa área. E eu lembro que quando meu pai ficou doente, ele teve que vir aqui para o Rio ficar um tempo comigo, na minha casa. E ali foi lugar de tratamento. Eu lembro que a gente ficou muito junto, teve que ficar muito junto, porque eu tive que cuidar dele. E aí Deus começou a trabalhar e tratar aquela ferida. Na verdade, antes de Deus tratar a ferida, eu acho que Deus enfiou foi o dedo primeiro, né? Para eu sentir a dor. E aí Deus falou: tá vendo? É aqui. É isso aqui que eu quero tratar. E para a glória de Deus, realmente eu fui curada. Posso falar as coisas, não sinto essa dor mais. E a dor que eu senti foi quando meu pai partiu. E essa foi a dor horrível que eu senti.
Hoje eu consigo falar que também não sinto mais essa dor e apenas saudade, né? Sinto muita saudade do meu pai. Mas, para a glória de Deus, meu pai partiu sem eu ter mais aquela ferida, aquilo que eu guardava há tanto tempo no meu coração, por causa de uma palavra que eu podia ter ignorado, que eu podia ter passado por cima, porque as palavras, elas ferem, elas machucam, muitas das vezes mais até que um tapa, né? Tem gente que fala isso e eu acredito. Tem palavras que elas nos ferem. E nós temos que, quando acontecer isso, ir direto para o nosso pai e colocar diante dele, para que ele sare, para que nem eu nem você venhamos ficar carregando isso muito tempo. Então, eu assim aprendi. Eu aprendi que, apesar do meu pai terreno, eu tenho um pai que antes do meu pai terreno me conhecer, esse meu outro pai, esse meu pai que é Deus, me conhecia. Antes mesmo de eu ir parar no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. E por ele nos conhecer, ele deseja isso, que eu e você venhamos nos relacionar com ele. Então o convite de hoje é esse: entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com seu pai. Ele quer ouvir você falar. E esteja também com seu ouvido sensível à voz de Deus para a tua vida. Amém? Essa é a palavra. Gostaria de pedir para vocês deixarem aí o seu like, se inscreverem no canal, que eu tenho buscado em Deus para poder estar trazendo uma palavra curta, rápida, né? Mas que trabalha na nossa vida e que venha fazer diferença nos nossos corações, que venha nos ensinar, nos dar amadurecimento, venha nos curar, nos sarar, não é verdade? E a palavra de Deus é sempre bênção para as nossas vidas. Não tem nada melhor do que ouvir aquilo que Deus tem para nós. A sua palavra, o conhecer a Cristo, se alimentar de Jesus. Nós precisamos, gente, se alimentar ainda mais, cada vez mais. Precisamos cada vez mais buscar ter essa intimidade. Amém? Um beijo no coração. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai querido e Pai amado, muito obrigada pela Tua palavra. Senhor, continua falando conosco. Não abrimos mão da Tua presença, Senhor. E sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, continue falando conosco. Sim, Senhor, quando entrarmos no nosso quarto, ô Senhor, que o Senhor se faça presente. Ouça as nossas orações. Oh Deus, e traga soluções, Senhor, para aqueles que se encontram com problemas que eles não estão conseguindo nem ver saída. Ó Senhor, um milagre de uma cura, Deus. Faz, Senhor. Cumpre, Senhor. Em nome de Jesus. Alegra o coração dos teus filhos com a tua presença. Com a tua presença. E sabemos que os milagres virão também, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço por tudo, Senhor, e abençoa cada um que entrou nesse vídeo. Eu não conheço muitos que vão estar ouvindo, assistindo esse vídeo, mas o Senhor os conhece. O Senhor sabe do que eles precisam. Então eu oro, Pai, te pedindo, Pai querido, Pai amado. Senhor, faz algo novo acontecer na vida dessas pessoas. Se tem alguém enfermo, traz a cura, Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém deprimido, angustiado, Senhor, sem fé, abatido, fortalece, Senhor, aviva, Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém que está afastado, Senhor, do teu caminho e hoje está assistindo esse vídeo, oh Deus, restaura a aliança com essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Toca no seu coração, Senhor, que essa pessoa possa entender que não tem nada melhor do que se relacionar com o Senhor, de ser filho, de ter intimidade, de chegar até o Pai, de viver na presença do Pai e andar no seu caminho. É o que eu te peço, Pai querido e Pai amado. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Um beijo no coração. Fiquem na paz. O restante de semana abençoadíssimo. E deixe o seu like, se inscreva no canal, para que vocês possam estar assistindo mais e mais palavras de Deus para a sua vida. Fiquem na paz.